Boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de palestras da Semana Espírita de Jacareí Região, evento promovido pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Jacareí. Este evento, promovido pela USE Intermunicipal de Jacareí, intermunicipal por quê? Porque abrange os municípios de Jacareí, Santa Branca, Santa Isabel, Guararema, Igaratá e Nazaré Paulista. Há 67 anos que as casas espíritas desses municípios, juntos que formando a USE Municipal de Jacareí, vem promovendo a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. A noite de hoje, como parceiro de nossos trabalhos, está assumindo a responsabilidade o Centro Espírita Paulo Ortiz, um dos centros espíritas integrantes da USE Intermunicipal de Jacareí, em que primeiramente nós agradecemos pela parceria em todos os eventos e atividades da nossa USE. Também agradecemos a palestrante, a Maria Ângela da Silva, que logo em seguida nós vamos fazer a apresentação do seu currículo. Então, desde já, nós agradecemos a nossa companheira Maria Ângela por aceitar esse convite. Este evento, como nós já dissemos, é um evento que faz parte dessas programações. Então, nós queremos muito agradecer a presença de todos vocês, de estarem nos permitindo adentrar aos seus lares, onde quer que vocês estejam, nós possamos proporcionar junto esses momentos de reflexões, de aprendizado da doutrina espírita e do Evangelho. Nós agradecemos primeiramente a Deus por tudo que nós temos e pela oportunidade de estarmos aqui fazendo este e de todos os trabalhos em seu nome e em nome de Jesus. Agradecer à USE estadual por nos dar as ferramentas necessárias, o apoio institucional de estarmos desenvolvendo esses trabalhos, mesmo não estando presencialmente, mas para que possamos continuamente divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E também a todos os colaboradores, trabalhadores de todas as casas espíritas e centros e instituições espíritas dos municípios já citados. Então, nós vamos apresentar o currículo da nossa companheira e depois nós vamos fazer a prece inicial. Em seguida, nós iremos apresentar o vídeo institucional da USE Municipal de Jacareí. Maria Ângela da Silva, ela é trabalhadora do Centro Espírita Paulo Ortiz. Ela trabalha com divulgação da doutrina desde 1998. Atualmente é integrante do projeto Cura-te, que é um projeto do Centro Espírita Paulo Ortiz, e também trabalha na coordenação do grupo de paz da Casa Servos de Maria, que é uma instituição espírita aqui do município de Jacareí. Ela é formada em magistério, direito e também é funcionária pública desde 1984. Então, nós já teremos a grata alegria de ouvi-la aqui. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a todos a levar os pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade de ter a chance de aprender, de viver e vivenciar e de praticar os ensinamentos de Jesus na doutrina espírita, que possamos aproveitar os ensinamentos da noite de hoje e que esses ensinamentos possam transformar em motivações, em alegrias, energizações e engajamento para o trabalho que temos enquanto tarefeiros, cumprir os nossos compromissos, as tarefas assumidas para essa existência e possamos ser continuamente os colaboradores e co-criadores do nosso Pai Maior e de Jesus, nosso Divino Mestre, na construção do teu reino ainda neste mundo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus amigos, vocês irão assistir o vídeo institucional apresentando um pouco o que é a nossa USE Intermunicipal de Jacareí e em seguida vocês terão já a palavra da nossa palestrante de hoje, a nossa amiga Maria Ângela da Silva. Um abraço, fique com Deus. A USE não é um centro espírita. Mas
a soma de centros espíritas do estado de São Paulo que, através de suas lideranças, deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual, sem impor ou interferir nas atividades das sociedades adesas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos unir as instituições espíritas, manter a divulgação doutrinária conforme a base encontrada nas obras básicas doutrinárias, difundir o espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso, e realizar trabalhos que não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas. Desta forma, favorece a aproximação dos espíritas e propicia a troca de experiências. Proporciona maior estabilidade e eficácia do movimento espírita, desestimulando a disseminação de práticas exóticas. Evita o desvirtuamento do espiritismo por conta de personalismos, estimulando a humildade e contribui para assegurar a preservação dos princípios doutrinários, de acordo com o legado de Allan Kardec. Obrigado, Anderson, pelo carinho com a nossa casa, a Casa de Paulo Ortiz, que esse ano completou 100 anos de existência. Nós estamos com um atendimento presencial já desde o começo do ano, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20 horas. E voltamos aos sábados também, no mesmo horário, das 19h30 às 20 horas, aqueles que precisarem. Temos os trabalhos da casa funcionam normalmente, né? A distribuição das cestas básicas, o pessoal da costura, a cozinha que faz aquelas coisas maravilhosas, né? Que toda a renda é revertida para os alimentos, né? Que compõem a distribuição das cestas. Então a Casa de Paulo Ortiz está de portas abertas para todos que queiram conhecer um pouquinho mais da doutrina, queiram frequentar lá a casa. Então toda terça e quinta estamos tendo as palestras presenciais, né, e o atendimento às famílias. Temos o atendimento fraterno também através do WhatsApp, que é o 3951-2615, aqueles que queiram, né, conversar um pouco, tem algum problema, a gente tem um atendimento fraterno por meio eletrônico. Então a casa está de portas abertas lá, e agradecido novamente. Então vamos a Maria Ângela, né, que vai fazer a palestra de hoje. Muito obrigado a todos aí da USE. Olá, saudações a todos. Meu nome é Maria Ângela e é com muita alegria que estou aqui hoje
representando o Centro Espírita Paulo Ortiz, de Jacareí, nessa Semana Espírita promovida pela USE, Intermunicipal de Jacareí, região. E para hoje nós pretendemos desenvolver o tema Em Busca do Reino de Deus. Nós fomos buscar esse tema na parte do livro 4 do Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no capítulo 18. E no Livro dos Espíritos, logo nas últimas questões, na 1018, 1019, Kardec dá um ultimato aos espíritos, porque, como vocês devem estar vendo, nós estamos vivendo dias um pouco complicados, né? Com relação a essa transição planetária. Todos nós fomos convidados a fazer reflexões sérias a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos objetivos, a respeito do nosso mundo. Que mundo é esse que estamos vivendo, em que estamos vivendo? Que mundo é este que nós vamos deixar para as futuras gerações? Que certamente seremos nós mesmos, que reencarnaremos no futuro. Afinal, esse é o mundo que nós gostamos de viver? O que estamos buscando? Todos nós buscamos a mesma coisa. Nós buscamos a felicidade, mas muitas vezes por ignorância, por desconhecimento, por falta de desenvolvimento, nós nos colocamos em caminhos diametralmente opostos à felicidade, por conta das nossas escolhas equivocadas, por conta das nossas imperfeições íntimas, dos nossos defeitos. Então, a gente se faz essa pergunta, mas ao mesmo tempo, nós espíritas, a gente tem nessa doutrina abençoada um guia e através dele a gente vai compreendendo muitas coisas. Na pergunta 1018, Kardec dá um ultimato aos espíritos. Ele pergunta diretamente: então quer dizer que nunca na Terra vai reinar a felicidade completa? Nunca vai reinar, nunca veremos de ter o reino do bem sobre a Terra? E os espíritos, na pessoa de São Luís, nos colocam que não é bem assim, que haverá um dia em que na Terra a Terra será povoada por espíritos onde o bem prevalece, por espíritos livres dos vícios, das chagas mais corrosivas do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E nesse dia em que os bons expulsarem os maus por conta da própria vibração destes, haverá na Terra a paz que nós tanto almejamos, a felicidade que nós tanto almejamos. Mas isso só se dará quando nós banirmos totalmente essas dificuldades íntimas de dentro de nós mesmos. Olha a responsabilidade, gente. Porque nós ainda trazemos dentro de nós essas dificuldades que nos impedem de sermos felizes desde já. Nós precisamos mais do que depressa nos autoeducarmos. Nós precisamos eliminar de dentro de nós essas dificuldades, porque só assim a gente vai dar início ao desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós. Jesus teve como pedra basilar, como pedra fundamental da sua pregação, dos seus ensinos, a implantação do reino de Deus no coração dos homens. Sim, sim. Nós vamos encontrar num livro muito maravilhoso
do Wallace Rodrigues, o livro que chama, eu marquei aqui por conta da cabeça, que não está guardando tudo, no livro Remotos Cânticos de Belém, de Wallace de Leal Rodrigues, no capítulo 3, nós vamos encontrar uma passagem muito singela. Conta-se que há cerca de 2000 anos, Jesus se vestiu de homem, encarnou entre nós e fez de tudo para ensinar que nós podemos sim construir o reino de Deus dentro de nós. Simeão, segundo o Evangelho de Lucas, Simeão, um ancião judeu, teve o aviso através da sua mediunidade intuitiva, teve o aviso de que conheceria o Cristo, que conheceria o ungido, o escolhido por Deus, para trazer para a humanidade o ensinamento maior que libertaria os homens. E, por conta dessa revelação, Simeão ia todos os dias ao templo de Jerusalém e ficava a observar os casais que ali levavam seus filhos para apresentação ao templo, e ele sabia que quando se deparasse com Cristo, ele saberia que aquela criança era o escolhido. Até que um dia, Jesus e Maria, levando Jesus, conforme a sua religião prescrevia, levando Jesus ao templo para ser reconhecido pelo Senhor, se depararam com Simeão, que logo que viu Jesus, teve a certeza de que Jesus era o escolhido. Ele tomou a criança nos braços e, emocionado, levantou e ficou observando, chegou perto de Jesus, perto do ouvido de Jesus e perguntou: criança, escolheste nascer entre as palhas da manjedoura? Por quê? Por que escolheste nascer entre os simples? Será que improvisas discursos que tornarão oradores de Roma e de Atenas simples? Acaso conseguirás amontoar dinheiro suficiente para redimir todos os escravos que sofrem? Será por acaso erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam juntos que são filhos de Deus? Jesus sorria, um sorriso maravilhoso. A criança sacudia os bracinhos entre os panos que a envolviam. Simeão estava emocionado. Finalmente perguntou à criança: dize-me, ó divina criança, onde representarás o interesse de nosso Supremo Pai? O menino ergueu as mãozinhas e bateu várias vezes naquele peito envelhecido. Nesse instante, nesse momento, Maria se aproximou e retornou Jesus nos braços. Somente depois da morte do corpo físico, Simeão veio a saber que o menino de luz lhe dera a resposta. No gesto silencioso, ele falou que não vinha representar o céu nas organizações humanas. Ele, Jesus, vinha da casa do Pai para representá-lo na terra, no coração dos homens. Sim, meus amigos, a semente do reino está dentro de cada um de nós.
que a gente possa descobri-las e que possa tratá-las com a água da nossa boa vontade, com o sol do nosso esforço, e assim, com a terra especial do nosso desejo do bem, nós possamos fazê-la germinar, florescer e frutificar em esperança e paz para toda a humanidade. Essa passagem nos lembra que Jesus sempre soube da sua missão. Esse reino de Deus que ele queria ensinar a todos os homens não estava num lugar físico, material, mas estava já entre nós. Ele comparou esse reino, nós vamos encontrar esse ensinamento em Mateus, ele comparou esse reino a um tesouro escondido num campo, a uma pérola de grande valor, ao grão de mostarda que se fez árvore enorme e aninhou nos seus galhos as aves. O grão de mostarda que um homem plantou representa a necessidade de cada um de nós de cultivar a decisão da reforma íntima, da renovação interior. A pérola de grande valor, ou o tesouro escondido, simbolizam um interesse que cada um devemos ter para nosso próprio aprimoramento. Aprimoramento que se faz devagar, lento, mas que deve ser preciso. O que vale a dizer que cada dia é uma oportunidade nova que nós devemos examinar e ir trabalhando. Nós podemos escolher uma virtude de cada vez até conseguir adquiri-la, até conseguir fazer com que ela se torne automática em nós. Uma boa tática é estabelecermos uma meta. Que tal examinarmos a consciência e descobrirmos que ainda não possuímos tal virtude? Por exemplo, a paciência. Somos ainda seres irritadiços, impacientes. Que tal estipularmos um tempo para desenvolvermos essa virtude? Talvez uns 6 meses. Que tal nós, por exemplo, durante esse tempo, em todos os momentos em que estivermos a ponto de explodir, de estourar, gritar, que a gente possa fazer o exercício da pausa, da reflexão, do silêncio. Com certeza, muitas vezes, mesmo tentando, vamos falhar. Iremos estourar, muitas vezes, explodir, mas que a gente não desista. Após os 6 meses, façamos novo exame para descobrir se melhoramos e quanto melhoramos. Aí poderemos nos dar novo prazo e assim, pouco a pouco, iremos trabalhando na nossa intimidade. Quando acreditarmos que estamos melhorando, poderemos escolher outro ponto, escolher outra virtude a ser burilada. O importante é fazer dia por dia a construção do homem novo. Ir pouco a pouco, colocando pedra sobre pedra, construindo o edifício do mundo novo em nós. Importante não ter pressa, nem ter grandes ambições de imediato. Importante é perseverar, correr atrás do que queremos. Se pensarmos assim, logo o reino dos céus, que não vem com aparência exterior, se fará em nossos corações. Exatamente como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Cabe-nos despertá-lo e permitir que cresça em nós. Nós temos como exemplo, no livro Voltei,
da lavra da psicografia de Chico Xavier, pelo irmão Jacó, nós temos uma experiência maravilhosa. Irmão Jacó, que foi um espírita militante por décadas, ele que foi responsável pela implantação do Parque Gráfico da FEB, Federação Espírita Brasileira, trabalhou muito na seara espírita. Era espírito enérgico, muitas vezes até rude, por conta que não tinha muita paciência com aqueles que não tinham a sua desenvoltura. Ele trabalhava em grupos mediúnicos e muitas vezes era muito enérgico com irmãozinhos que se manifestavam através da mediunidade dos companheiros. Ele, quando desencarnou, teve a oportunidade depois de vir, através da psicografia do Chico, contar-nos como foi o seu desenlace físico e como foi a sua estada, né? No plano espiritual, como é que foram as suas primeiras impressões e como ele se sentiu, como foi o início dos seus estudos, dos seus trabalhos. Quando ele se viu na espiritualidade, ele teve uma surpresa um pouco desagradável, porque ele viu que ele era apagadinho. Enquanto seus companheiros de jornada emitiam luz, eram luminosos, ele era literalmente apagado. E ele se sentia humilhado por conta disso. Ele se sentia assim, diminuído. Puxa, mas eu trabalhei tanto, eu lutei tanto pela causa. Uma vez ele cobrou de Dr. Bezerra de Menezes, que era seu amigo, seu mentor, o porquê dele ser tão apagado, enquanto outros que jordanearam com ele emitiam luz, transmitiam luzes de cores maravilhosas e ele sempre apagadinho. Bezerra colocou: filho, realmente você trabalhou, você lutou, mas me responda de coração, me responda com toda sinceridade, o que você construiu dentro de você? E ele ficou pensando nisso e foi atrás. Ele estudou, ele trabalhou por mais de 200 dias consecutivos. Ele buscou estar entre espíritos menos elucidados, menos esclarecidos, porque ele sentia dentro de si que ainda se encontrava impaciente, se encontrava ainda com dificuldades de aceitar os outros como eles são. E por isso ele se dava essa oportunidade de trabalhar em si a vontade de ajudar, a vontade de aceitar os outros, para que ele pudesse trabalhar em si mesmo a sua capacidade de amar. Certa feita, irmão Jacó, depois de uma excursão de atendimento, ele sozinho, ele se viu rodeado por um grupo de clérigos desencarnados, todos encapuzados, com os punhos fechados, gritando impropérios, brigando com ele, relembrando falas dele a esta classe de padres. E nessa situação ele se viu pequenino. Ele se reportou ao passado recente e viu que realmente ele nutria uma antipatia especial por essa classe de espíritos que ainda se manifestavam endurecidos, mas ele mesmo, por si, ele se via na situação do acusador e aqueles impropérios que os irmãozinhos lhe jogavam na face naquele momento, ele compreendeu e se recolheu em oração, pedindo a Deus que ele pudesse, de alguma forma, aceitar aquelas agressões
de forma a que ele fizesse uma reflexão e visse o quanto ele ainda era pequeno. Que ele pedia naquele momento que Deus o perdoasse e que aqueles irmãos pudessem perdoá-lo, porque ele ainda era tão pequeno, ainda se via tão inferior. E com esse sentimento, ele buscava pedir não só por si, mas por aqueles. Eram cerca de 16 espíritos que faziam uma roda em volta dele, e uma balbúrdia, um barulho insuportável. Só que de repente esse barulho foi se acalmando e ele abriu os olhos, ele viu que aquele grupo ia se afastando, mas ele viu mais. Ele viu que dele emanava uma luz, direto do seu peito, do seu coração. Emanava uma luz que alcançava aqueles irmãos. Era uma luz de uma cor maravilhosa, um roxo brilhante, que alcançava aqueles irmãos, tentando iluminar-lhes, mas que eles fugiam daquela luminosidade, ainda reclamando, ainda agredindo. Quando ele se viu naquela situação, ele chorou, ele se sentiu pequeno, mas ele viu que vinha em sua direção uma outra luz muito maior. Era um amigo, Bittencourt Sampaio, que vinha parabenizá-lo, porque naquele momento ele descobrira dentro de si o reino que ele tanto ambicionava. Ele descobrira dentro de si que ele podia sim ter a paz que ele tanto buscava, que a felicidade de auxiliar o próximo era tão gratificante que ele emanava aquela luminosidade. E essa passagem, assim como nós vemos tantos outros irmãos que nos mostram situações semelhantes, vem nos mostrar que nós também, apesar de todas as nossas dificuldades íntimas, de todas as imperfeições que nós ainda trazemos dentro de nós podemos lutar contra o homem velho. Lutar é uma maneira de dizer, né? Nós podemos trabalhar a bagagem que o homem velho traz dentro de si para construir o homem novo, que certamente fará com que façamos dentro de nós, e que nós possamos construir dentro de nós esse reino de Deus que nós tanto almejamos. Meus amigos, para encerrar essa nossa pequena conversa, que é somente vamos colocar assim, uma oportunidade que todos nós temos de fazermos esse convite de aceitar o homem velho, trabalhar a sua bagagem para a construção do homem novo, que a gente possa encerrar essa nossa conversa com um poema de Alta de Souza, que nós vamos encontrar no livro Parnaso de Além Túmulo, esse poema chamado Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, coração. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que cada um de nós, meus amigos, possa encontrar dentro de si Deus, o reino de Deus, e que possamos fazer brilhar a nossa luz onde estivermos,
ainda mesmo agora, diante de todas as dificuldades íntimas, que possamos fazer brilhar a nossa luz, porque certamente ela será o alicerce de outras construções, em outros corações, do reino de Deus que nós tanto almejamos. Muita paz a todos, que essa luz que nos envolve possa envolver todos os nossos irmãos de humanidade e que possamos todos juntos, desde já, construirmos esse reino de paz que nós tanto queremos. Obrigada, meus amigos. Boa noite a todos. Obrigado, Maria Ângela, pelas palavras, né, pela palestra muito boa. E dando encerramento, né, à atividade da 60ª Semana Espírita da Casa de Paulo Ortiz, né, só lembrando a todos que a semana ela ainda continua. No dia 23, amanhã, às 20 horas, da Fraternidade Espírita Esperança, né, temos a palestra do Michel Barbier, Esperanças e Consolações na Atualidade. No dia 24, às 20 horas, do Centro Espírita Amor e Caridade, temos a palestra da Mara Margarete, Perdas de Seres Amados, a Postura Espírita. No dia 25, às 19 horas, da Fraternidade Espírita Batuíra, a palestra do Francisco Anselmo, às 19 horas, do suicídio, vale a pena fugir da vida material? Temos também, no dia 26, às 20 horas, o palestrante Dr. Francisco Limeira, entidade beneficente espírita Casa do Amor Fraterno, né, às 20 horas, a regeneração da Terra, um novo mundo a caminho. Então, para o encerramento, né, vamos fazer a nossa prece final, em agradecimento ao pessoal da USE, a Maria Ângela, né, então vamos nesse momento agradecer a espiritualidade por mais esse momento de conhecimento e entendimento da doutrina, que possamos iluminar esse reino de Deus dentro de nós, possamos espalhar essa luz a todos aqueles que necessitam, que possamos despertar, né, acender essa espiritualidade que é tão necessária nas nossas vidas. Que a doutrina consoladora possa nos dar alento e o consolo necessário em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.